A gente está aqui, ó, para o nosso workshop de barista. A gente vai fazer café acontecer aqui para vocês agora. Se você está em casa, ó, já estou aprendendo tudo, ó. O café, aqui já tem quantidade de café, tô com a cola do Cássio aqui. O Cássio vai mostrar tudo pra gente. Já vai preparando ali o seu pó de café, já pega o seu coador, já faz tudo, porque a gente vai entender nesse workshop de barista como que a gente pode fazer um café. Você sabia que um dos maiores tipos de emprego, as melhores possibilidades, as quantidades de emprego fora do Brasil é para trabalhar em bares, em restaurantes, e um dos primeiros passos é você aprender a fazer um café nas máquinas de café que tem lá fora. Então hoje a gente vai aprender aqui, porque a galera quer trabalhar e estudar no exterior. E por isso quero convidar o meu amigo Cássio, que está aqui comigo. Cássio, muito obrigado. Eu agradeço. E me ensina aqui, ó, vou deixar você à vontade, eu só volto aqui para tomar o café. Beleza, perfeito. Combinado. Vai lá. Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Prazer. Eu sou o Cássio, sócio fundador da Gato Griot, uma cafeteria de cafés especiais e escola de barismo que fica aqui em São Paulo. E nessa escola nós já formamos centenas de profissionais que foram trabalhar fora do Brasil. Alguns deles estão espalhados pela Austrália, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos. Alguns resolveram trabalhar em navios. E todos eles só conseguiram fazer isso porque eles entenderam que café é uma habilidade que pode ser levada junto com eles. Vocês podem aprender aqui no Brasil e podem aplicar em qualquer lugar do mundo, porque a técnica é a mesma. E é isso que o mercado internacional valoriza. Um profissional com técnica que entende o que está fazendo. Então, antes de começar a falar sobre cafés especiais, ou mercado internacional, ou qualquer possibilidade de trabalhar fora, eu preciso entender uma coisa básica, que é qual a relação que vocês já têm hoje em dia com café. Todo mundo aqui deve ter tido algum tipo de contato com café hoje. O café está presente no nosso dia, ele faz parte da nossa rotina, é uma das bebidas mais consumidas do mundo. Ele está presente no intervalo do trabalho, no café da manhã, na padaria, na casa de alguém, até numa feira de intercâmbio. Mas presença não significa entendimento. Então, eu quero fazer uma pergunta simples. Quem aqui tomou café hoje? E quando vocês tomaram café hoje, vocês pararam para pensar que tipo de café vocês estavam tomando? Que tipo de café você estava tomando? Sim, gourmet, expresso normal. Mais alguém? A maioria das pessoas trata café só como café. Eles tratam café como uma bebida funcional, uma bebida que faz você acordar, tem mais energia ou acompanha alguma outra coisa, algum tipo de alimento. Mas isso é porque a maior parte das pessoas não foi treinada a entender que existem diferenças reais entre os cafés. Então, se vocês vão no mercado, hoje em dia vocês vão achar categorias. Categorias de café como tradicional, extra forte, gourmet, especial. Esses nomes estão ali, mas raramente alguém explica o que eles significam realmente. E isso gera um cenário curioso. As pessoas consomem café todos os dias, mas não têm repertório suficiente para entender o que estão consumindo. E quando vocês entendem isso, a relação com a bebida muda totalmente. E é isso que abre novas portas que levam vocês para um outro patamar, inclusive para oportunidades profissionais. Então vamos começar do começo, porque isso vai mudar tudo. O café é um fruto. Eu sei que isso parece simples, mas ninguém pensa dessa forma. A maioria das pessoas está acostumada a ver o café como um pó escuro ou uma bebida já pronta. Mas antes disso, ele é o caroço de um fruto que lembra uma cereja. Então, se a gente parte do princípio que café é um fruto, então automaticamente a gente precisa entender que ele varia. Assim como uma maçã pode ser mais ácida, mais doce, mais crocante, mais madura ou menos, dependendo de como ela foi cultivada e tratada, o café também pode apresentar perfis totalmente diferentes. E isso muda totalmente a percepção de quem bebe ele.
O café... O café tem uma referência internacional para entender como ele funciona. E essa referência internacional, ela segue parâmetros, um sistema de pontuação. E por que ela faz isso? Porque atualmente, no mercado tradicional de café, eles tratam o café como de uma forma que ele fica padronizado. Essa variação que eu falei entre os frutos é totalmente eliminada. Eles fazem isso geralmente com uma torra mais escura para esconder todos os defeitos que tem no café e gera aquele perfil sensorial mais amargo que as pessoas estão acostumadas e mais intenso, o que muita gente associa ao café forte. Mas entendam que isso não é a expressão natural do grão. O sabor dele é totalmente diferente. O resultado que a gente está acostumado e que a maioria das pessoas conhece como café, ele é resultado de uma escolha com base em escala, custo e repetição industrial. Não é o que o grão realmente apresenta. Então, os cafés especiais, eles surgem em resposta a isso. O café especial, ele não tenta padronizar tudo. Ele quer revelar o que de fato tem dentro do grão. E isso só é possível porque tem um controle muito maior em cada etapa. E para isso existe a SCA, que é a Specialty Coffee Association, a Associação de Cafés Especiais. Ela define essa tabela de pontuação, onde eles avaliam critérios como aroma, sabor, acidez, finalização, equilíbrio e ausência de defeitos. Cafés que ficam abaixo de 80 pontos nessa pontuação são cafés comerciais. Cafés que estão acima de 80 pontos entram na categoria de especial. Então, prestem atenção, café especial não é só melhor. Ele é mais puro, ele é mais definido, ele tem mais expressão de sabor. Quando vocês entendem isso, vocês começam a olhar o café especial de uma outra forma. Deixa de achar que aqueles nomes que estão nos pacotes é apenas marketing, é apenas para vender mais caro. Ele está ligado diretamente à qualidade do produto que vocês estão comprando. Pois não? Em alguns pacotes, vem essa numeração. Se você encontrar café especial no mercado tradicional, geralmente vai vir a pontuação, começando geralmente de 81. Uma coisa curiosa é que vocês nunca vão achar um café especial que tenha um valor 100. Eles nunca dão a nota máxima, porque eles sempre acham que vão conseguir encontrar um grão que é melhor. E se eles derem 100 para algum deles, depois eles não podem dar 101 para algum outro. Também não é. O café do passarinho também não é 100. E isso é uma outra coisa curiosa. O café mais caro do mundo não necessariamente é o melhor café do mundo. Não existe grão ruim, mas o que existe é que ele pode ter sido maltratado na produção. E ele pode ter sido mal cultivado. Não necessariamente esses cafés que passam por um processo muito curioso, tipo o do jacu, ou então o do civeta, que é um mamífero que vive lá em Bali, que também faz o mesmo processo de fermentar o grão dentro dele, ele é muito caro. No Brasil, se eu não me engano, está R$5.000 um pacote de 1 quilo. Porém, ele não é o melhor café do mundo. Às vezes, ele não pode nem ser considerado especial. Então, valor não significa qualidade. Então, quando vocês seguem a ideia de que existe pontuação, existe um processo cuidadoso acontecendo, a próxima pergunta que vem é, de onde vem a variação do café? E ela vem de diversos lugares diferentes, não é de um único fator. O primeiro lugar que ela vem é da variedade do grão. Então, como eu disse, o café é um fruto, ele varia. Então, imaginem que como no vinho existem diferentes uvas, no café também existem diferentes variedades de café, cada um com as suas características próprias. Depois disso, tem um ambiente de cultivo, o que a gente chama de terroir. Isso é um conjunto de coisas. Clima, solo, altitude, quantidade de chuva durante o ano, temperatura ao longo do ano, e todas elas influenciam no desenvolvimento do grão. Ou seja, um exemplo, se um café é cultivado numa altitude mais alta,
ele se desenvolve mais lentamente. Se ele desenvolve mais lentamente, dá um maior tempo de acumular compostos dentro dele. Então, o café fica com um sabor mais complexo. Depois da variedade do grão e do terroir, tem o processamento. Após o café ser colhido, o produtor tem que escolher como aquele grão vai ser tratado. Então, se ele pega o grão e põe para secar junto com o fruto, acumula mais açúcares no grão, traz mais corpo para ele, e a gente chama isso de método natural. Agora, se ele retira totalmente o fruto de volta do grão e deixa ele secar, lavando ele, traz uma sensação maior de limpeza para o café. E também uma sensação e percepção maior de acidez. A gente chama isso de método lavado. Se ele misturar essas duas técnicas, deixando apenas uma parte do fruto com o grão, a gente chama isso de método honey. Ele está tentando equilibrar a acidez e a doçura. Então, mesmo antes de chegar na torra do café, ele já passou por diversas decisões que influenciam diretamente no sabor dele. O que eu estou tentando construir com vocês aqui é uma lógica de por que essa profissão é valorizada internacionalmente. Entender essas habilidades que, a princípio, parecem simples, mas elas não são totalmente complexas, é crucial. É crucial para vocês desenvolverem domínio nisso. Depois de passar por variedade de café, terroir, processamento, o café finalmente chega na torra. E a torra do café é um processo incrível e fascinante. Nesse momento está acontecendo transformações dentro do grão. Então, tem reações acontecendo ali dentro. As duas principais são a reação de Maillard, onde os aminoácidos e os açúcares do café, colocados numa temperatura alta, se transformam em compostos aromáticos. E eles têm aroma de chocolate, caramelo, cacau, açúcar mascavo e aí por diante. Ao mesmo tempo, está acontecendo a caramelização dos açúcares. Então, essas duas reações são as responsáveis por toda a construção do sabor que vocês vão sentir na xícara. O que a gente pode perceber aqui é: café não é um produto simples, ele é um produto complexo. Todos esses compostos que eu disse que aparecem, eles não aparecem de uma única vez. Pensem que o café não é um único composto, ele é composto por centenas de compostos diferentes. E esses compostos se comportam de maneira diferente quando entram em contato com a água. Alguns aparecem primeiro, outros aparecem depois. Alguns são extraídos mais fácil, outros mais dificilmente. Então, é aqui que o barista entra. Quem é o barista? O profissional que é capaz de controlar todas as variáveis que pode influenciar no café. Porque vocês imaginem que ele passa por um processo de plantio cuidadoso, depois tem várias decisões de processamento, uma torra específica para ele, até chegar na sua mão. Então, quando chega na mão do barista, ele tem o poder de respeitar tudo isso ou de estragar tudo isso. O barista é o elo final dessa cadeia. E ele precisa respeitar todas essas decisões que foram feitas antes. Então, quais são as variáveis que o barista controla? A moagem do café. Moagem do café. Quando você está moendo o café, você está controlando o tamanho das partículas dele. Se as partículas são menores, você cria uma área maior de contato com a água. Isso faz com que ela extraia mais compostos. Se você moe ele mais grosso, então você faz partículas maiores, cria uma área menor de contato. Então, extrai menos dele. Ou seja, se ele está mais fino, ele vai extrair mais. Se ele está mais grosso, ele vai extrair menos. A proporção. Proporção quer dizer intensidade. Então, quando a gente fala de intensidade, é a proporção de água com relação ao pó de café. Um café que você põe mais água em relação ao pó de café tende a ficar mais diluído, enquanto um que tem menos água fica mais intenso. Temperatura da água. A temperatura da água vai influenciar na velocidade que esses compostos serão extraídos.
Temperaturas mais altas aceleram a extração. Temperaturas mais baixas retardam essa extração. O tempo. Um maior tempo de contato vai extrair mais. Mas extrair mais não significa que vai fazer o café ficar melhor. Se ele extrai depois de determinado tempo, começa a sair compostos que você não quer, compostos ruins. Todo barista precisa entender um conceito, e é um conceito muito simples chamado curva de extração. A curva de extração é a ordem que esses compostos são retirados do café. De forma simplificada, primeiro saem os compostos mais fáceis de serem extraídos, relacionados à acidez e também ao aroma e notas voláteis do café. Segundo, vão começar a sair os compostos relacionados à doçura do café e ao corpo e à sensação de equilíbrio. E, por fim, quando passa de um determinado ponto, como eu acabei de comentar sobre o tempo, ele começa a extrair notas mais pesadas e compostos mais pesados ligados ao amargor. A gente não quer chegar nessa parte, a gente quer encontrar o equilíbrio. E o equilíbrio existe num conceito. O conceito de equilíbrio no café, dessa curva de extração, é quando a acidez, a doçura e o amargor se encontram de forma equilibrada e agradável. E para achar esse equilíbrio, o barista precisa controlar todas essas variáveis. O método também influencia, mas eu vou falar dele só depois. A gente chegou até aqui construindo uma base importante que é: o café é um fruto, ele pode variar, existem várias decisões de escolha e de perfil sensorial antes de chegar na mão do barista para ele preparar. O preparo não é neutro, então a forma como você vai extrair o café vai influenciar diretamente no sabor que ele vai ter. Você precisa controlar todas essas variáveis. Então a gente entra no que agora transforma um profissional em um bom profissional. O que transforma um profissional que trabalha com café, um profissional que vai ser valorizado, seja aqui, em outro país ou no navio, no meio do oceano. Porque o que mais importa não é se você vai estar trabalhando em uma cafeteria em São Paulo, se vai estar em Melbourne, Dublin ou no meio do oceano, qualquer um desses. O que o mercado valoriza é consistência. É um profissional que sabe ler tudo isso, controlar esses parâmetros e que não dependa de sorte para fazer as coisas. E para isso, ele precisa desenvolver competências. Curiosidade, que eu vou juntar com vontade de aprender. A curiosidade e a vontade de aprender é o que vai fazer você sair de um patamar de uma pessoa que prepara café e aperta um botão para uma pessoa que entende café e consegue corrigir qualquer etapa desse processo antes que ele extraia o resultado final. O café é um ramo que cada dia mais cresce. Cafés especiais no mundo inteiro estão fazendo surgir um público muito mais exigente, que quer entender variedade de café, quer entender métodos diferentes, formas diferentes de extrair. E o público que consome café especial no mundo inteiro, ele não quer ter uma experiência boa ocasionalmente. Ele quer ter certeza que quando voltar naquele lugar, ele vai encontrar um produto do mesmo nível ou melhor ainda. E para isso, o barista precisa aprender o que ele está fazendo. Ele precisa ter curiosidade, não só de experimentar algo novo, mas de analisar cada etapa do que está fazendo, ver o fluxo que a água está passando, o aroma que está subindo, como o pó de café se agita enquanto a água entra em contato, provar o que ele está preparando, ver se tem mais acidez, menos acidez, se está equilibrado ou não. Mas só entender isso não resolve nada. Ele precisa ligar causa a um efeito. E ele precisa saber como resolver aquilo. Um bom barista, quando vê um erro acontecendo, ele consegue corrigir antes de terminar o processo. E isso só é possível com curiosidade e com vontade de aprender. Porque, como eu disse, o ramo do café especial, cada dia mais, está ganhando mais pessoas, conquistando mais países, e você precisa estar alinhado com isso, para todas as novidades que surgem. Disciplina. Disciplina e consistência vai ser o que vai manter o padrão. Não dá para você servir um café bom de manhã, de tarde ser outro e à noite ser outro.
Disciplina é você ter o mesmo padrão de qualidade quando a cafeteria estiver vazia e você tiver todo o tempo do mundo para preparar, ou quando ela estiver cheia, com fila do lado de fora, pessoas falando no seu ouvido, clientes incomodados ou qualquer distração. Isso é disciplina, não é sobre rigidez. É sobre você manter a sua postura e saber o que você está preparando. Quanto mais autodomínio você tem, quanto mais controle você tem sobre o que você está fazendo, porque você teve curiosidade, você aprendeu e você é consistente, você consegue entregar um padrão. E é isso que o mercado valoriza. Eles querem consistência. Eles querem que você entregue sempre o mesmo resultado. Eles querem que quando você chegue lá, você agregue valor. Você entregue isso para eles. Não que eles tenham que te treinar totalmente. Você até pode começar treinando, mas você não vai chegar muito adiante se você não tiver essas outras competências. E logo depois disso, como eu já falei, do processo de o café ser um fruto, dele variar, todos os processos que acontecem, decisões que são feitas, a gente vai chegar na parte que é mais prática e vai ser mais próximo do que vocês conhecem e já estão acostumados. O barista, como eu disse no anterior, tinha ali também uma das variáveis que ele controla, que é o método. E existem diversos métodos diferentes, e eles foram evoluindo com o tempo, e cada um com uma finalidade. Esse método aqui é uma Aeropress. Algum de vocês já viu esse método antes? Ou já tomou esse método antes? Esse método é um método de infusão sob pressão. Ele foi desenvolvido por um americano chamado Alan Adler, que é apaixonado por cafés. Ele é um senhor, hoje em dia ele tem 87 anos. E nisso ele decidiu que queria criar um método que mantivesse a qualidade do café enquanto ele estivesse preparando. E ele poderia levar em viagens. Então ele se inspirou em uma seringa para produzir esse método. E a característica dele é que o café fica mais intenso. Fica mais intenso, mais encorpado. E ainda mantém toda a limpeza que tem no grão. Esse outro método já parece com o que a gente está mais acostumado, que é o Melita. É uma Hario V60, desenvolvido pela empresa japonesa Hario. Tem esse nome de V60 pelo formato em V e o ângulo de 60 graus que ele tem. É um método que quer que o café seja mais claro, traga mais clareza, mais leveza e consiga apresentar melhor os aromas. Enquanto esse café deixa todos os aromas mais fechados e tudo mais consistente, mais intenso, esse método abre tudo. Ele fica mais leve e você sente melhor. Eu poderia ter escolhido esses métodos para fazer, ou qualquer um outro, mas eu resolvi trazer um Melita, que é o que todo mundo aqui já deve ter tido contato em algum tempo. O Melita ele foi desenvolvido por uma alemã chamada Melita Bentz, no início do século XX. Naquela época ali, eles, quando preparavam café, ia muito resíduo para dentro da xícara, aparecia pó dentro da xícara, e ela queria resolver esse problema. Então, ela decidiu fazer um porta-filtro com furo e botar um filtro de papel dentro, para o café ser filtrado e não passar sujeira para dentro da xícara, que fosse beber. Ou seja, desde o começo, esse método nasceu sendo pensado para a pessoa ter uma experiência melhor quando fosse beber. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer é preparar um café aqui para vocês e vocês vão ver todas essas decisões e variáveis que eu falei acontecendo. Enquanto eu faço isso, vão servir para vocês também esse mesmo café que eu vou preparar aqui. Ele também foi preparado no Melita. Antes de vir para cá, eu fiquei preparando esse café. Eu reproduzi a mesma receita 10 vezes seguidas para vocês terem a mesma experiência do café que eu estou preparando agora. Então, eu só quero alinhar com vocês antes uma coisa. Quando vocês experimentarem um café, como vocês talvez estejam acostumados a um café que é mais forte, mais intenso, esse café industrializado do mercado comum de café, vocês vão sentir uma diferença. Esse café é mais leve. Esse café, ele é muito associado a um chá, quando a pessoa bebe pela primeira vez. Não porque ele é mais fraco, mas porque ele é mais limpo.
Por ele ser mais limpo, ele é mais leve e você consegue sentir melhor o que tem dentro dele. Essa é a expressão natural do grão. Podem aproveitar, bebam um café, e enquanto isso eu vou preparar para vocês um aqui também. Eu estou correndo, tá tudo bem? Que aí depois de eu preparar, eu só vou falar do mercado internacional e fazer a finalização. Fechou. Perfeito? Bora? Bora lá. Gente, o filtro de papel que vem, essa costura que tem ao redor dele é sempre feita para dobrar. Assim ele vai encaixar melhor no porta-filtro. Nunca fiz isso. Nunca fez isso? Primeira vez, nem sabia. Ele encaixa muito melhor depois de estar dobrado. E depois disso, a gente sempre precisa passar uma água quente no filtro. A gente faz isso para tirar qualquer sabor de celulose que tenha no papel e esse sabor não passar para a bebida. Desse lado aqui, eu já decidi uma moagem para esse café, que é um pouco mais grossa, para a água passar mais rapidamente por dentro dele, e eu vou moer o café. Para mostrar que é real. Já tá cheiroso. Quer sentir? Que delícia. Eu só estou verificando a temperatura. A temperatura é importante e em cima dessa chaleira tem um termômetro também, onde eu consigo enxergar a temperatura que eu vou preparar essa bebida. A temperatura desse café é um pouco mais elevada. Eu estou usando acima de 90 graus para fazer. Desse lado dessa balança, eu vou medir o tempo. Desse outro lado, eu estou medindo quantos ml eu vou colocar em cada parte que eu passar água, em cada tacada de água. Primeiro se liga o timer e, na sequência, vem a primeira parte de água. Essa primeira parte a gente chama de bloom ou blooming. Aqui é o florescer do café. Ele começa a liberar gases e nessa água é onde eu estou definindo a acidez. Lembrando que a acidez é o composto mais fácil de você tirar do café. Então, ele é a primeira parte que você tira. Já tinha feito assim? Nunca fiz. Nesse tempo, os aromas do café estão saindo. Esse tempo é importante por isso. Você pode definir entre 30 segundos, 40 segundos, e isso vai definir o quanto de aroma vai ir para dentro da bebida. Essa segunda água é onde eu estou definindo a doçura que a bebida vai ter. Quando você entende os compostos, a forma que eles saem, a curva de extração, vocês conseguem controlar o resultado final. O que vocês estão provando agora não é um resultado aleatório, ele foi construído. Eu decidi que ele teria esse perfil sensorial que vocês estão bebendo. E com o mesmo grão de café, vocês conseguem trazer diversos perfis sensoriais diferentes. Quem já provou aí? Gostou? Bom? Tá aprovado? Eu não vejo a hora de tomar o meu. Tô aqui, ó, só. Tá chegando a hora. Essas duas últimas águas que eu passei é só definindo a intensidade do café. Então, só para recordar, primeiro você define a acidez, depois você define a doçura, e então define o corpo, a intensidade que o café vai ter. Essa é a ordem que vocês seguem. Pode falar. Peraí que eu vou aí, peraí que eu vou aí. Deixa eu te dar um outro microfone. Fica. Obrigado. Qual que é o seu nome? Thalita, conta pra gente. Eu queria só entender se nessa primeira água aqui também tem correlação com o aroma que sai no café.
Exatamente. Nessa primeira água, essas notas mais leves e aromáticas, elas também são definidas nesse primeiro momento. Então, o tempo que você deixa a água em contato com o café durante o bloom, que é essa primeira parte, define se ele vai estar mais aromático ou menos. E a intensidade do café, a temperatura que você usa, define qual nota vai aparecer. Tem cafés que são mais frutados, outros que são caramelizados. Então, dependendo do tempo que você deixar em contato, a sensação que você vai ter ao provar na xícara pode ser mais frutada ou mais caramelizada. Quanto mais tempo você deixar em contato, mais para o caramelo ele vai. Quanto menos tempo, mais para a fruta ele vai. Alguém mais? Vou aí. Como é que você chama? Qual é o seu nome? Dirce. Vamos lá, Dirce. Assim, parabéns aí pela palestra. Obrigado. Eu sou especialista, assim, entre aspas, eu gosto muito de café. Sim. Aí eu queria que vocês explicassem, assim, mais ou menos, você falou que o grão você consegue fazer... eu não entendi a última fala, mas com grão você consegue fazer, tipo, por exemplo, 3 experimentação, vamos dizer. Sim. Aqui eu provei, tá uma delícia, mas olhando, assim, pelo olhar... Ele tá claro, e normalmente a gente fala assim, o café para estar forte, ele tem que estar naquela cor escura. Uhum. E eu vi aqui na prática que não tem nada a ver. Você poderia me explicar mais ou menos sobre isso? Porque ele tá forte, tá gostoso. Sim. Mas se você olhar aqui, ele tá claro. É justamente, obrigado pela pergunta, é justamente por causa do que a indústria de cafés, a indústria comercial sempre apresentou para o público. Geralmente, a gente está acostumado a acreditar que o café precisa ser preto, precisa ser forte, precisa ser amargo. Mas a cor natural, quando você coa um café, é um caramelo avermelhado ou caramelo dourado. Ele nunca fica preto ou totalmente escuro, a não ser que você faça um expresso, porque aí é pressão, são 9 quilos de pressão em cima de, no máximo, 20 gramas de café. Então, ele tende a ficar mais escuro. Mas, normalmente, um café coado sempre vai ter uma cor mais clara, puxada para o caramelo ou avermelhado. Boa, mais uma pergunta aqui. Olá, boa tarde. Parabéns pela Boa tarde. palestra, Cássio, excelente. Você falou sobre o tipo de grão. E aí eu pergunto, qual é a espécie e a variedade do grão que você está usando para esse café agora? E qual foi a proporção usada também? Muito obrigado pela pergunta. E aqui, esse café é um catuai amarelo e ele é um arábica. Arábica é o mais comercializado no mundo inteiro e o segundo maior comercializado é um canéfora, que tem características totalmente diferentes. Enquanto o arábica é puxado para o caramelo, para frutas, para um sabor mais suave, mais doce, o canéfora é mais intenso, ele traz mais corpo. Um nasce lá na Etiópia e o outro nasce na África Central. Eles tiveram um crescimento totalmente diferente. O canéfora, ele é o segundo mais comercializado. O Brasil é o maior exportador de arábica, o segundo maior de canéfora. O primeiro e maior exportador de canéfora do mundo é o Vietnã. E a proporção que eu usei aqui foi 1:15. Então, a cada 1 grama de café, eu usei 15 ml de água. E eu dividi isso em 4 ataques. Eu usei 20 gramas de café, 300 ml de bebida total. Boa! Vamos continuar aqui, então. Gente, obrigado. Gente, agora que nós conseguimos conectar o que eu falei sobre todo o processo, entender que ele é um fruto, que ele varia, que o resultado pode ser controlado, que o barista é responsável por isso, a gente entra na parte onde como o mercado valoriza isso. E principalmente fora do Brasil, o café em especial, ele é muito valorizado. Então eu trouxe alguns números para vocês entenderem como é praticado fora do Brasil. Nós temos vários alunos que trabalham fora e esses dados é de acordo com eles, com as experiências que eles tiveram pelas cafeterias que eles passaram. Então, na Austrália, de $5.000 a $6.000 por mês. Isso porque a exigência é muito alta. Lá, eles tratam café especial de uma forma muito séria. E é totalmente ligado o tanto que você vai receber ao nível de habilidade que você tem. Eu já tive alunos que, antes de ir para o intercâmbio, vieram aprender
para chegarem lá com habilidade, e outros que passaram um tempo na Austrália entenderam que com a pouca habilidade não aprenderiam e no dia a dia eles não explicam tão bem ou não querem ensinar para você como faz, voltaram para o Brasil, fizeram um curso, fizeram uma formação e voltaram para lá para trabalhar e conseguir receber melhor, ser mais remunerados. Os Estados Unidos, entre $2.700 a $4.000 por mês. Porém, isso é altamente influenciado por gorjetas. Lá não é só a sua habilidade que vai contar. É também como você trata o cliente, a sua postura, tudo isso vai contar também. E com as gorjetas pode subir muito o salário. Irlanda, entre €1.800 e €2.200. É um valor um pouco mais baixo, comparado a outros países, porém, é uma porta de entrada para a Europa. E na Irlanda tem muito intercambista. Então, eles sempre precisam de novas pessoas. Tem gente saindo e entrando das cafeterias. Sempre tem vagas. Então, é um ótimo lugar para começar e também você tem a possibilidade de passar por mais de uma cafeteria diferente. E tem cruzeiros também. Dentro do cruzeiro, poucas pessoas sabem, mas também existe cafeteria lá dentro. E as pessoas precisam ser especializadas. Alguns dos nossos alunos também resolveram fazer isso, conhecer o mundo enquanto praticava essa habilidade. Então, eles já tinham feito intercâmbio e resolveram treinar o idioma deles dentro do cruzeiro. Porque está cheio de estrangeiros e eles ainda assim eram remunerados. E tem uma característica, lá dentro de um cruzeiro, você não tem uns custos tão exacerbados. Não tem custo de alimentação, não tem custo de moradia e de transporte. Tudo está incluso. Os números, por si só, já são interessantes. Mas o mais importante é, essa não é uma habilidade simples. Fazer uma coisa cotidiana parecer simples, quando vocês viram hoje que tem diversas variáveis, que cada decisão tomada pode influenciar nela, isso é valorizado. É como uma bailarina em cima do palco, que só ela sabe o esforço que ela está fazendo para estar em cima de uma ponta, sorrindo para cada pessoa que está na plateia. Café é exatamente a mesma coisa. Você transformar algo complexo em algo simples e técnico e conseguir transmitir isso para as pessoas é muito valorizado. E o mercado internacional está disposto a pagar e pagar bem por essa habilidade. Então, gente, para concluir, o que eu quero dizer para vocês é, nós fizemos todo um percurso aqui, entendendo sobre o fruto, entendendo por que o café é importante, o que é um café especial, as categorias, toda uma cadeia de decisões. Então, nesse momento, geralmente tem duas escolhas. Vocês entraram aqui, conheceram mais um pouco sobre esse mundo. Vocês podem sair daqui continuando tratando o café como um produto, e está tudo bem, como algo que você vai consumir no dia a dia, sem prestar muita atenção, ou vocês podem tratar isso como uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, e que você não precisa ir para outro lugar e aprender lá. Vocês podem aprender aqui e aplicar em qualquer lugar do mundo. E isso vai fazer total diferença na vida de vocês. O café abre portas. Se qualquer das coisas que eu disse para vocês hoje faz sentido, vocês podem conversar com a gente ou entrar em contato por esse QR Code, a gente pode explicar mais sobre formação. Mas mais importante do que isso é que eu espero que a forma que vocês olhem para café, a partir de hoje, seja totalmente diferente. Porque mais importante do que a gente conhecer algo novo é a gente olhar de forma diferente para uma coisa que sempre esteve na nossa vida e a gente não deu tanta atenção. Obrigado, gente.